Olá, está no ar mais um CPT Debate, aqui no canal CPT, o canal de conteúdos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. O programa é apresentado por mim, Luana Lemke, e pelo pastor Joel Miller, vice-presidente de ensino da IELM, sempre trazendo aí assuntos atuais, polêmicos, que geram dúvidas e também opiniões divergentes no nosso ambiente cristão. E essa é a ideia, né? A gente esclarecer essas dúvidas, trazer orientações, né, pastor Joel? E hoje um tema bastante atual e bastante polêmico, não é mesmo? Bastante atual, bastante polêmico e a discussão, eu penso que bastante necessária, Luana, né? Por causa do seu uso, inclusive entre nós aí, né? É verdade, é verdade. Vamos falar sobre inteligência artificial. Afinal de contas, há muito tempo, né, esse assunto aí sobre a substituição do homem pelas máquinas vem participando do nosso ambiente há muitos anos, né? E também, a cada ano que passa, as tecnologias avançam consideravelmente. E nós temos aí, recentemente, o ChatGPT, falando aí sobre inteligência artificial e vários outros aspectos. E também, a gente quer falar sobretudo no campo jurídico, né? Porque toca em questões éticas. E, recentemente, o comercial da Volkswagen chocou o público, trazendo para o debate os limites da utilização da tecnologia. Também, recentemente, lá em Hollywood, artistas, roteiristas fizeram greve, né, também relacionada a aspectos que podem impactar as suas vidas, as suas profissões com relação à inteligência artificial. E para falar sobre esse assunto, então, convidamos aí o pastor Fernando Garski, vice-presidente de Educação Cristã da IELM, que escreveu um artigo sobre esse assunto no Mensageiro Luterano, que é a revista oficial da igreja, e também o Fábio Rhodes, advogado, especialista em LGPD, Lei Geral de Processamento de Dados, que também escreveu um artigo falando sobre inteligência artificial e ChatGPT no Mensageiro Luterano, para esclarecer um pouquinho aí as dúvidas e orientar o nosso público. Então, sejam bem-vindos ao nosso programa. Fábio, primeiro, tua saudação. Muito bom dia, mais uma vez, uma satisfação enorme estar aqui, né, conversando com você sobre esse assunto, que sim é polêmico, até porque é uma novidade, né? E tudo que é novo traz essas discussões de como fazer, o que é, né? E de que forma tirar um melhor proveito possível, né, dessas novas tecnologias. Também o pastor Fernando, né, que escreveu para o Mensageiro Luterano e também utiliza a inteligência artificial aí no seu ambiente profissional, na sua vida também, né, pastor? Bastante. Tudo bem, Luana, pastor Joel, Fábio, uma alegria estar com vocês, também com todos que acompanham aí no canal CPT. Pois é, lá no Mensageiro, inclusive, foi colocado que é muito importante que a igreja discuta sobre isso, né? Procure entender, procure conversar sobre isso, porque o mundo precisa muito, né, da igreja e também das suas orientações, né, nesse campo também. Com certeza. O pastor Fernando trouxe mais esse enfoque, né, da utilização da inteligência artificial no ambiente cristão, né, na nossa realidade como igreja, inteligência divina, né, que o senhor traz aí no artigo do Mensageiro, e o Fábio já fala mais especificamente, também traz esses aspectos, né, Fábio, mas aí traz, principalmente sobre o ChatGPT, né, que é muito novidade aí, né, para nós hoje. E eu queria que, para a gente começar esse debate, explicar um pouquinho, né, para quem não sabe, para quem tem dúvidas, né, o que é essa inteligência artificial, o ChatGPT, para que serve? Então, inteligência artificial, o que é? Ela é um ramo, né, da ciência da computação que se dedica ao estudo e desenvolvimento, né, de máquinas, de programas que tendem a, digamos assim, imitar o comportamento humano, né, para melhorar o resultado de procedimentos do homem, né? A própria ciência ainda debate, discute a questão do próprio termo inteligência, a palavra inteligência. Alguns cientistas entendem que aquele programa, aquela linha de códigos, ele não tem uma inteligência, né? Seria equivocado o uso dessa palavra, porque o programa, né, o sistema, ele não tem capacidade de criar, né? Ele não consegue desenvolver. Ele não tem aquela capacidade de ser humano, por exemplo, de discernir, né? Tirar o cerne das coisas, o que é o bom e o que é o errado. Ele segue uma linha de comando, que vai se automatizando, né? E assim dando melhores resultados em tempo menor das tarefas do ser humano, né? E o ChatGPT, então, ele é uma forma, né,
ele surgiu, ele teve esse, digamos, boom, e as pessoas acham que só tem o ChatGPT, né? Mas tem várias outras ferramentas anteriores ao ChatGPT. Nós temos ferramentas que fazem leitura de livros em PDF, né, e te dá um resumo. Tem ferramentas que fazem imagens, tem ferramentas que combinam imagens, tem diversas ferramentas, que faz música, que faz clipe. O ChatGPT é uma ferramenta que veio num formato de conversa. E é isso que está despertando o interesse, né, do ser humano, a paixão, porque é uma conversa. Né, por isso é um nome, chat. Por que chat? Porque é uma conversa. Se tu parar ali e começar a dialogar, e pessoas fazem isso, infelizmente estão ficando horas conversando com a máquina, ela responde, porque é uma conversa. Né? Então, se você faz ali, né, mamães estão perguntando como cuidar de bebês, né? Já é uma linha equivocada, né? Pedindo conselhos, ele dá, o que você pedir, ele dá, porque é uma conversa, mas é uma só ferramenta desse vasto campo que é a inteligência artificial. Né? Uhum. Eu acho que o ponto é como que a gente pode estar utilizando, né? Se há uma regulamentação, né? Porque é uma novidade. Então, e a gente sabe que isso é global também, né? Você traz aqui no seu artigo também, né? Que na Itália foi proibido a utilização no ambiente escolar, né? Nos Estados Unidos também. Enfim, a gente sabe que a internet ela é global, mas também ao mesmo tempo existem as leis específicas de cada país, né? A própria, aqui mesmo, né? A internet, a utilização da internet nos crimes digitais, né? No Brasil demorou bastante tempo para ter uma regulamentação, né? Já existiam casos para depois ser regulamentado. Então, isso em nível mundial, assim, existe uma regulamentação? Como é que no Brasil também está funcionando? Você tem conhecimento disso? Sim, hoje todos os países eles estão dedicados a isso, né? A questionar, a debater, principalmente a questão do uso ético. Então, ainda não tem países com uma regulamentação pronta, específica, eles estão debatendo, estão construindo. Até porque você não pode editar uma lei e, de repente, interromper o uso daquilo. Né? A Itália, por exemplo, no início, ela proibiu o uso do ChatGPT, por quê? Porque ele revelava informações que violavam a privacidade das pessoas. Então, você perguntava lá quem é a Luana, vinha um monte de informações da Luana. Hoje você não consegue mais fazer isso. Se tu perguntar para o ChatGPT ali quem é o Fábio, ele vai dar uma resposta. Eu não posso responder porque viola a privacidade. Ele também está se corrigindo. Por que que o fabricante, a OpenAI, liberou gratuito? Para todo mundo usar, para justamente identificar essas falhas, né, corrigir, melhorar. E aí quem paga, óbvio, tem um resultado melhor do que aquele que é gratuito. Né? Mas os projetos de lei, por exemplo, no Brasil também, o que eles visam limitar ou regular? Questão de direitos humanos, valores democráticos, né, igualdade, a não discriminação. Né? Isso é uma coisa muito complicada na inteligência artificial, é a discriminação. A inteligência artificial é uma coisa já não é uma novidade, ela é antiga. Nós temos esses programas de identificação facial, que é por inteligência artificial. E há muitos anos atrás, uma indústria americana desenvolveu um programa que identificava, e eles viram que ela cometia muitos erros com pessoas negras. Aí o que eles fizeram? Vamos botar isso a testar em países latinos. E aí surgiu no Facebook aqueles programas, veja como você é se fosse velho, veja como você é se fosse um homem, né, se fosse uma mulher. E as pessoas começaram, ai que legal, que brincadeira. Elas estavam testando um programa, uma inteligência artificial de forma gratuita, para corrigir esse erro que lá nos Estados Unidos estava acontecendo. Né, da máquina identificar de forma equivocada pessoas de cores negras. Então, isso também leva ao ponto de nós, né, identificarmos, por que essa coisa é gratuita, né? Por que está vindo aí? O que tem por detrás disso? Então, esses projetos de lei, eles visam isso, regular essas questões, né, que dizem respeito à não discriminação, a questões éticas, direitos humanos, a democracia principal, a LGPD veio com esse foco,
esse enfoque muito grande. Por quê? Porque todas essas big techs, elas estavam influenciando na nossa decisão, né, e afetando resultados eleitorais. Então, é um conjunto muito grande de cuidados que tem que se ter. A gente pode dizer, então, que esse aí seriam, que norteiam, assim, os limites da utilização da inteligência artificial. Os limites, exatamente. Como a gente falou sobre a questão ética, jurídica, né, sociológica também. É o caso da propaganda da Volkswagen, né? As pessoas discutem ali, mas o que estão discutindo esse negócio? Daí se a família aprovou. A família aprovou. O que está por trás é o uso da imagem da história de uma pessoa falecida. Não basicamente o caso da Elis Regina. O que está querendo se discutir é isso, qual é o limite disso. Nós vamos pegar assim, pega por exemplo o pastor Joel. Né? Ele é pastor de uma igreja luterana, passou a vida toda pregando dentro da doutrina luterana, escreveu livros, fez programas, ele tem uma imagem. É uma imagem que ninguém consegue corromper aquilo. E ele falece. Aí, anos depois, os seus herdeiros, lá netos, que seguiram outros caminhos, aparece uma propaganda do pastor Joel vendendo um óleo milagroso que cura câncer, e aí ele dizendo, se eu tivesse vivo, eu usava. Não é a questão de que a família liberou, autorizou. É o que está sendo feito com aquela imagem histórica. Está corrompendo aquela imagem, aquele trabalho todo que ele teve. Então isso é que se questiona. Né? Então não é só a questão de nós vamos reproduzir a imagem, né? Mas o que vai ser feito com a imagem reproduzida. Essa questão do uso da imagem, né? Usou o exemplo da propaganda aí, mas teve uma banda de músicos que tocaram com o Elvis Presley e eles usaram da inteligência artificial para colocar um holograma dele ali, e usando a voz de shows dele, a banda executando a música ao vivo, mas utilizando a voz e a imagem dele, e percorreram o mundo ganhando dinheiro com a imagem dele. Já tem bastante brigas lá por causa da herança dele, né? Essa questão do uso histórico, né, e o preconceito, a inteligência artificial ela é regida por uma informação de dados que alguém alimentou ela com essas informações. Sim. E ao alimentar essas informações, pode ter, além de ter dados históricos, pode ter o viés discriminatório de quem alimentou, de quem fez isso. Então, a inteligência artificial pode errar e discriminar também com base em dados históricos que ela recebeu com o viés de quem a alimentou. E cultural também. E é interessante que teológico também, né? Talvez aqui um dos grandes desafios para nós cristãos, assim, no uso desses módulos de linguagem, né, como o ChatGPT, é porque como o banco de dados dele foi alimentado com, vamos dizer assim, o senso comum da religião, e nós, luteranos, sabemos que o senso comum da religião normalmente apela para a salvação por obras, né, para o foco no ser humano. Então, é interessante que quando nós, digamos assim, usamos o ChatGPT hoje como um pastor ou para pedir conselhos, né, ele vai nos entregar, via de regra, esse foco no ser humano, né, essa ideia de salvação por obras, né, justamente por isso, né, que na verdade a forma dele raciocinar tem a ver com os dados que ele recebeu, né. E até aqui é uma coisa bem interessante, assim, porque podemos perceber, inclusive, que a maioria das mensagens a respeito do cristianismo não é a que nós gostaríamos que fosse, né? Não é focada em Jesus e na sua obra por nós, mas é focada no ser humano. Então, aqui um ponto de alerta bem grande também nessa questão. Sim. Nós temos religiões no mundo que já estão usando os avatares com base na inteligência artificial, e o retorno não tem sido também agradável, né? Inclusive tem uma religião, né? A Nena é uma divindade de inteligência artificial, né? Eles têm site, tudo, uma estrutura lá, né? E a religião é o Teta Noir, que é o nome da religião ali. E o budismo tem o Midar, que é um
monge de inteligência artificial. Então ele recebeu toda essa carga de não sei quantos mil anos de informações, né, para transmitir ali o ensino budista. Mas eles perceberam também que não é a mesma coisa. Uhum. É porque muito, tem aquela questão... falta o humano. Exato, tem né, essa questão emocional, Sim, né, e tudo mais. Na Polônia, eles fizeram o Santo. É um padre, né, um avatar, também inteligência artificial, e ele responde questões, dá orientações, né? E aí fizeram também as perguntas para as pessoas, e diziam, muito frio. Uhum. E também as respostas muito limitadas, né? Apesar de ter uma carga grande, eles alimentaram bastante, com não sei quantos anos de doutrina, coisa, não é a mesma coisa, né? Sim, porque acaba sendo uma coisa meio padronizada, assim, meio né, generalizada. Não tem essa coisa personalizada também, eu acho que isso aí para nós... também tudo está começando, né? E aí a gente também tem que... É por isso que eu disse, primeiro a gente tem que conversar, né, e buscar como funciona. E como é que funciona essa inteligência artificial? Lá dentro, ela não tem palavras, não tem livros, não tem nada. Ela tem milhares, milhões de sílabas que são chamadas tokens. Então, quando tu faz uma pergunta, ele vai fazer um cálculo matemático. Então, com base naquela pergunta, ele vai fazer um cálculo matemático, vai pegar uma projeção e vai trazer aqueles tokens e vai montar as palavras e vai te dar a resposta. Então, mesmo que você coloque 2000 anos de uma religião lá, ele não vai conseguir produzir um estudo, um ensino, porque ele vai fazer um cálculo matemático. Por isso que as respostas são frias. Porque é um cálculo objetivo, né? Exatamente. Ele está pesquisando de uma forma muito inteligente e rápida, múltipla, mas com objetividade. E nas relações humanas, as coisas são, além da objetividade que existe, também são muito subjetivas. Sim, não tem o afeto, não tem o carinho, você não tem todas essas coisas. Um operador do direito sabe, né? Depende do caso concreto para que se aplique a lei e como se aplique, qual dispositivo legal vai se aplicar, vai olhar para o caso concreto. Então, tem muitas coisas que são subjetivas. E nas relações de inteligência artificial, a objetividade ela é maior, né? É um cálculo matemático em cima de dados produzidos e informados para o sistema, né? Só que aí é uma coisa interessante também, porque, por exemplo, o fato de ser frio, não ser caloroso, não ser afetivo, para algumas pessoas pode não ser um problema, né? Justamente porque existe uma subjetividade. Quer dizer, eu posso eventualmente buscar um conteúdo religioso e não me importar tanto com essa questão da frieza ou da afetividade, focar realmente no conteúdo, né? Então, aí é que tá, o conteúdo mesmo, independente assim da forma de entrega, né? Ele é um conteúdo que para nós luteranos, assim, que cremos na justificação pela fé, compreendemos a Bíblia de uma forma cristocêntrica, isso grita aos olhos. Quer dizer, o tempo pode passar e esses problemas de afetividade, de calor, isso pode ser resolvido pela tecnologia. Quer dizer, como a questão é exponencial, pode acontecer de chegar um momento que a gente não consiga mais distinguir, inclusive, se a gente está falando com um robô ou não. Pode acontecer. Mas o ponto é que como a inteligência artificial ela é alimentada pelo senso comum, a gente na teologia diria pela opinio legis, pela opinião da lei, né? Então, para nós, isso nunca vai redundar numa palavra teológica que seja assim, que satisfaça um luterano. E aqui é bem interessante, assim, a gente pode pegar um ser humano, um pastor humano, que é muito afetivo, muito amoroso, e que pode ensinar a doutrina errada. Né? Entende? Então, da mesma forma, o robô, a inteligência artificial, ela pode chegar a um ponto de ser muito humana, muito afetiva, muito calorosa, né? Mas se ela manter essa opinio legis, a opinião da lei, para nós sempre vai ser um risco. Né? Então, mais do que nunca, a gente precisa
se fortalecer na palavra bíblica, ouvir os nossos pastores de carne e osso, né? Estudar a palavra para conseguirmos enfrentar também esse desafio. O senhor falou o negócio de identificar, né, se nós estamos com um ser humano ou uma inteligência artificial. Aí eu já peguei aqui o meu celular, porque eu tenho aqui um aplicativo, é o WorldCoin, é o nome, né? Quem fez ele é o mesmo criador do ChatGPT, da OpenAI. E o que ele, qual é a proposta? É justamente identificar um ser humano, se ele é um ser humano ou se é uma inteligência artificial. E aí a gente fica assim, mas por que o cara criou isso? E ele está espalhando isso pelo mundo todo, né, com um aparelho chamado de Orbit, que ele vai fazer a leitura da íris. Então ele faz a leitura da íris e vai emitir pelo aplicativo uma espécie de um certificado, dizendo que tu é um ser humano. Tá? Para incentivar as pessoas, né, porque ele vai distribuir isso em estações de trem, em shoppings, coisas. Cada um que fizer vai ganhar uma moeda, uma criptomoeda, né, que aquilo vai ter um valor que ele vai constituir num fundo para poder subsidiar pessoas que vão perder o emprego devido à inteligência artificial. Mas a pergunta é por que o cara desenvolveu isso? Algo que vai separar o ser humano de uma inteligência artificial. Pois é, Fábio, e olha só que interessante, né? A máquina vai dizer quem é o ser humano e quem não é. Hoje nós pensamos assim, nós queremos ter essa capacidade de distinguir, né? Quem é o ser humano e quem é a máquina. Agora, você traz essa informação de que existe uma máquina sendo criada. É preocupante. Aproveitando esse gancho, eu até coloquei aqui, né, que me fez refletir sobre essa questão do criador versus criatura, né? E aí eu voltei lá para o paraíso, né? Adão e Eva, quando comeram do fruto proibido da árvore que distinguia o bem do mal, né? Que é com essa ideia de que eles se tornariam Deus, né? E aí eu fiquei pensando, será que a gente não está repetindo essa história, né? Também o Fábio tinha iniciado falando que a gente não tem como retroceder, né? Essa questão da inteligência artificial. Mas aí eu fiquei pensando, será que... porque tu comentou, né? Por que o criador fez, né, essa máquina para distinguir o humano da máquina? Então, qual é a necessidade, né, das pessoas criarem isso para se tornarem um Deus, de repente? Não sei, eu acho que eu coloquei isso para reflexão, assim. Pois é, mas parece que a inteligência artificial, ela, assim, pelo menos na reflexão, parece que ela caminha para um lado contrário, né? Para justamente nós entregarmos à máquina aquilo que Deus nos entregou, né, lá no Jardim do Éden, que é o domínio sobre a criação. Né? E me parece que com essa brincadeira agora de tornar as máquinas cada vez mais inteligentes, né, nós corremos o risco de perder esse domínio. Inclusive, interessante, assim, talvez o grande desafio para o futuro não seja aquela guerra entre robôs e humanos, assim, que a ficção nos traz, mas talvez o mais perigoso é a máquina manipular o ser humano sem que o ser humano perceba que está sendo manipulado. Sim. Né? Isso foi outro ponto também que eu coloquei aqui, né? Será que a gente vai ser dependente da inteligência artificial, né? Porque hoje, claro, também é um objeto curioso, né? A gente quer conhecer, né? E ver quais os limites, né? O que de benefício vai trazer para nós. Mas será que no futuro, assim, a gente vai ver que estaremos dependentes dessa tecnologia, da inteligência artificial, né? E aí também volta, né, para nossa questão cristã, assim, né, de sermos dependentes de Deus também, né, enfim. Talvez nem é uma coisa do futuro, Luana, já é presente isso, né? Nós dependemos da inteligência artificial para as nossas relações sociais, cíveis, interpessoais. Há pouco tempo teve um ciclone aqui no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre caíram muitas árvores, postes, ficamos aqui sem energia elétrica e sem internet, sem conexão. Virou um caos a cidade, né? O sistema bancário, o sistema de informações, o sistema de telefonia, enfim, os hospitais com as máquinas inteligentes e tudo mais. Então, nós já temos uma dependência da inteligência artificial, de certa maneira.
É claro que se ela deixar de existir, o ser humano continuará existindo e ele vai retroceder em uso de muitos equipamentos, muitas coisas, mas vai continuar existindo. Então, nós já dependemos, mas a gente também não precisa exclusivamente da inteligência artificial para continuarmos vivos, né? O pastor Fernando antes falou que a igreja é importante para a sociedade, nós precisamos dar respostas à sociedade, né? Uhum. A igreja é um presente que Deus deu para nós, para ali na igreja nós conhecemos o amor de Deus, a salvação, recebemos os meios da graça por meio desse grande presente que Deus nos dá, que é a sua palavra e a salvação, o dom da fé em Cristo. A inteligência artificial também é um presente para nós, né? Ela só não substitui aquele que é insubstituível. Jesus falou que passarão céus e terra e a sua palavra não passará. Então, com relação à nossa fé, não vai substituir. Por mais que a gente tenha pastor virtual, padre virtual, avatar que venha fazer isso tudo, né? Se vier a faltar a inteligência artificial, as relações humanas não são substituídas. Não são. Uhum. Né? A gente percebe aí, por exemplo, outro problema, não é o foco aqui, mas a gente percebe as pessoas querendo transferir a afetividade na relação com os pets, né? Então, os pets substituindo os filhos, os netos. Esses dias eu brinquei com um colega pastor que ele falou que ele não quer ser avô de pet. Mas às vezes a gente está sendo pai e avô de tablet, de smartphone, de programas de inteligência artificial. A gente não está percebendo que quem está educando os nossos filhos e netos não somos nós, né? A inteligência artificial. Aí a igreja tem que ficar atenta para não deixar... Nós dependemos hoje do celular, né? Para não deixar que esses algoritmos aí sejam os professores de ensino religioso. Então, isso é um problema do pastor Fernando, ali no Departamento de Educação Cristã, né? Sabe que é uma dificuldade muito grande a gente olhar para o futuro, assim, se olharmos para a trajetória humana. Graças a Deus temos o consolo da promessa e da palavra de Deus, né? E justamente desse texto onde Jesus diz que passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Então, a presença de Cristo conosco até o fim do mundo. Mas, assim, olhando para a realidade humana, para o mundo, para o caminho do mundo, existem algumas preocupações. Eu acho bem interessante aquele momento que Jesus diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, né? E é interessante que, se for pensar roubar, depois matar é um nível acima, e depois destruir um nível acima ainda. E me parece que se a gente olhar para a história, a verdade ela sempre foi atacada, né? Sempre existiram fake news, sempre existiram mentiras, né? Mas hoje, com todo esse aparato tecnológico, se tornou bem complicado para muitas pessoas distinguir o que é verdade e o que é mentira, né? Hoje a gente tem fake news elaboradas, já a inteligência artificial cada vez mais traz essa possibilidade da deepfake, né? Quer dizer, hoje você diz assim, não, eu tenho certeza que você fez isso, porque tem um vídeo, tá gravado. Pois é, não vai demorar muito, um vídeo não prova mais nada, né? Porque a inteligência artificial vai conseguir criar um vídeo perfeito, né? De um ser humano fazendo o que se quer que faça. Então hoje a verdade, digamos assim, está muito mais borrada, muito mais atacada, muito mais minada pela mentira. Ao que parece, nós teremos ainda um próximo nível, né? Então, a Apple, por exemplo, lançou essa questão do óculos que trabalha com realidade aumentada, né? Que consegue misturar aquilo que você está vendo. Por exemplo, eu poderia estar com aquele óculos da Apple e eventualmente ter uma pessoa a mais aqui nessa mesa, que não está aqui fisicamente, mas que nós poderíamos ver, né? Então, essa mistura da realidade virtual com a realidade, talvez vai criar um desafio muito grande para a igreja, em um tempo em que vai ser praticamente impossível distinguir o que é real do que não é. Então, para mim, esse é um ataque muito grande, assim, de Satanás, né? Para, de fato, afrontar Jesus nessa palavra que ele diz, nessa promessa que ele faz de que a palavra dele não passará.
Consolo é que nós sabemos que Deus é maior e Ele sempre vai ter os seus meios, as suas maneiras de continuar nos pregando o Evangelho, nos dando os seus sacramentos. Mas olhando friamente para o desenvolvimento da tecnologia, é bastante preocupante. Essa dificuldade que teremos de distinguir... Essa mistura, né? Essa mistura do real com o virtual, né? Exatamente. Aí você falou também sobre a questão do aperfeiçoamento das tecnologias, né? E em busca cada vez mais da perfeição. E aí se a gente pensar, né? Que a gente prega muito isso também, que tipo, ser humano nenhum é perfeito, né? Só perfeito só Deus, né? E aí vem essa questão também. Por isso que eu tinha questionado, né, colocado para reflexão, assim, tipo, o quanto dependentes a gente vai se tornar da tecnologia, né, da inteligência artificial, nesses aspectos, assim, né, do que nós temos, nós cremos, né, que nós temos aí como princípios, valores éticos e tudo mais, e religiosos, essa mistura, né. E a tecnologia, ela é exponencial, né, quer dizer, cada vez ela demora menos para progredir. Quanto mais o tempo passa, maior é o seu crescimento no mesmo tempo. E é interessante que a inteligência artificial tem uma das formas de categorizar, de distinguir, diz que nós estamos ainda na primeira era, que é a era da inteligência artificial fraca. O que significa isso? Que a inteligência artificial que nós conhecemos, ela consegue ser treinada para uma tarefa específica. Então, o ChatGPT, ele vai conversar, né, o carro autônomo vai se dirigir, mas o carro autônomo não vai, ele não vai aprender a conversar com um ser humano, a tomar decisões, né? Então, assim, cada inteligência artificial é treinada numa área e ela é limitada naquela área. Pois bem, só que o módulo de linguagem, agora o ChatGPT, abriu a possibilidade da inteligência artificial evoluir para uma inteligência artificial forte, que seria uma segunda geração, quando, de fato, por exemplo, o ChatGPT ele pode começar a aprender por conta a desenvolver tarefas em outras áreas também. Então, passaria a se assemelhar com o cérebro humano, aprender habilidades, quer dizer, sair daquele campo, né? E vamos dizer assim, que da primeira para a segunda fase, demora, a gente está vivendo isso, a gente não sabe quando essa segunda fase vai acontecer, mas estudiosos dizem, né, que da segunda para a terceira, quando ela vai se tornar realmente uma super máquina mais inteligente que o ser humano, provavelmente o tempo será bem menor, né? Porque o ser humano precisa dormir. Se eu quero me tornar um engenheiro ou um advogado, né, Fábio? Eu preciso estudar muito tempo. Agora a máquina não, né? Ela consegue progredir numa velocidade alucinante. Então, na verdade, a qualquer momento a gente pode começar a ler notícias de que a inteligência artificial foi para essa segunda fase e da segunda para a terceira pode ser muito rápido. Por isso, tem muitas pessoas que estão preocupadas, inclusive criadores que estão pedindo pausa, cautela, diminuir, né, o ritmo das pesquisas, né, para que a gente consiga saber o que fazer e como controlar isso, né? A grande preocupação é se vai substituir a mente humana, se vai substituir atividades humanas. O Fábio falou antes aqui da questão de empregos, né? No final dos anos 80, início dos anos 90, eu trabalhava numa empresa que foi assim, uma das empresas do interior do Paraná, que era uma rede de supermercados, foi a primeira empresa do interior a ter uma rede de processamento de dados. E era uma máquina gigantesca, eram várias máquinas ligadas umas às outras, então a sala, eu trabalhava na matriz, na contabilidade daquela rede, havia ali cerca de 120 funcionários. Quando colocaram aquelas máquinas enormes lá, caiu para 30 funcionários. E uns 5 que cuidavam disso. Aí os alunos da Universidade Estadual lá de Maringá iam até aquela empresa para analisar aquela máquina, porque era uma inovação estupenda, né? Hoje um smartphone faz mais do que aquela máquina gigantesca ela fazia, né? Mas ali naquela época já houve uma redução grande de empregos.
E hoje tudo, a gente tem um exemplo aqui nas dependências da IELB, aqui no centro administrativo tem um prédio que era alugado para uma empresa produtora de audiovisual. Era uma parafernália toda que se fazia hoje com 2 câmeras digitais e um drone, faz o que um caminhão inteiro tinha que carregar os equipamentos para fazer. Então, substituiu, a tecnologia veio para facilitar a nossa vida, para deixar a gente ter mais tempo disponível e substituir atividades humanas. Mas, por outro lado, a gente parece que não tem tempo para mais nada, né? Porque a gente se ocupa com tantas outras coisas, com tantas outras atividades, que a gente acaba não fazendo uma boa gestão do tempo. E também surgiram novas profissões. Profissões, e surgem novas profissões a cada dia por causa da inteligência artificial, por causa da tecnologia, e as pessoas precisam saber, né, utilizar, saber criar e precisam estudar e as novas profissões a partir da inteligência artificial. Então, ao mesmo tempo que substitui atividades humanas e diminui o esforço físico humano, a questão da inteligência humana, ela é bem mais requisitada. Então, também surgem novas oportunidades. E a igreja precisa estar atenta, assim, quais são as oportunidades que isso tudo, que essa inovação tecnológica, que essa inteligência artificial nos oferece, para nós, igreja cristã, cumprirmos o nosso propósito, né? Então, usar isso como uma ferramenta a serviço do evangelho. Então, a gente não tem como combater o uso da inteligência artificial, é algo que veio, o Fábio disse aqui, que veio para ficar, né? Já ficou, já é, e agora a gente tem que ver como utilizar isso para cumprir a finalidade da igreja, né? Sei que eu percebo o pastor Fernando, no Departamento de Educação Cristã, tem isso bem presente ali, né? Ele sempre se utiliza dessa ferramenta e está atento a isso, né? E nós temos que, como congregações, pastores, estarmos atentos também, e não só observarmos, né, mas agirmos. De repente, lá na nossa escola de profetas, lá o nosso seminário, pensar sobre isso também, né? E não só pensar, agir. Eu acho que ferramenta é a palavra, né? Enquanto for uma ferramenta em que a gente puder direcionar o propósito, ótimo, é bênção, né? Talvez quando... Você imagina assim, quando deixa de ser ferramenta, quando passa a direcionar, quando passa a dominar, aí é o problema. Ou talvez assim, o excesso de dependência, a troca da criatividade por isso, né? Mas de fato, mesmo o ChatGPT tem ali, como o Fábio antes comentou, para a criação de imagens, de ilustrações, né? Quer dizer, é um ferramental, é um canivete suíço muito interessante, que otimiza o trabalho, facilita muitas coisas, né? Mas realmente, acho que ferramenta é a palavra. Temos que ter essa sabedoria de usar como ferramenta. Qualquer coisa que tu usar de forma indevida vai ser um prejuízo, né? Vai causar um mal, né? Uma questão sempre assim, como usar, né? Eu me lembro, há um tempo atrás saiu vocês dois escreveram sobre inteligência artificial para o Mensageiro Luterano, né? Uma capa do Mensageiro Luterano teve uma época que era assim um controle remoto, uma pessoa, uma TV, e assim era o controle Temos a ali. capa aqui, ó, do mês de maio. E daí dizia assim, de quem é o controle? De quem é o controle? Então, se a gente pensar na inteligência artificial, nós vamos deixar ela nos controlar. Tem coisas que ela já nos controla, né? Mas ou nós é quem vamos usá-la como uma ferramenta para cumprir o nosso propósito como igreja cristã, nós é quem vamos controlá-la. O ser humano precisa ter esse limite. Essa aí, questão né? da dependência, né, que eu tinha comentado antes, acho que a gente não esquecer, né, que somos totalmente dependentes de Deus e, né, cuidar para que não coloque, tipo, a inteligência artificial acima, né, das coisas de Deus, assim. O Fábio falou aqui a questão assim, de preconceito. A gente pode perceber que a inteligência artificial pode errar e pode cometer, inclusive, crimes, né, utilizando a inteligência artificial. E quem é responsabilizado? De quem é a responsabilidade pelo mau uso da inteligência artificial? Bom, quem comete um crime, ele é responsável pelos seus atos, mas e quando a gente tem uma coisa difusa, coletiva, a quem responsabilizar? E se a questão do ensino na igreja
as pessoas utilizarem dessa ferramenta para ensinar, inclusive, doutrinas erradas. E não me admiro daqui um pouco pastores estarem preparando os seus sermões ali. Eu vejo usar o ChatGPT, por exemplo, como uma secretária, é muito bom. E te ajuda a fazer resumos de livro, te ajuda a pesquisar, é incrível isso, né? Mas a gente tem que filtrar quando há erros, quando há problemas, né? Então, assim, como que nós vamos responsabilizar e quem será responsabilizado? O que vocês pensam sobre isso? Voltando ali na questão que o senhor falou de controle e de ensino, né? Eu vejo assim, não esperar por regulamentações do Estado. Universidades no mundo todo já estão fazendo isso, né? Revistas científicas estão fazendo isso. Não vamos esperar pelo Estado. Nós vamos e tem, né, essa autonomia, a universidade tem essa autonomia de definir ali, vamos permitir o uso ou não. Vamos, tá, então vamos de que forma? Colocar limites, né? Exatamente, né? Vamos de que forma? Você pode usar, né, vamos pegar o prático do seminário lá, né, vocês podem usar, mas vocês têm que colocar em algum lugar lá, daí o seminário vai editar a regra, como que vocês usaram e onde vocês usaram. Nós não vamos usar, então é proibido, não pode usar. Mas aí o corpo vai ter que descobrir formas de identificar se foi usado ou não em algum trabalho. A identificação da íris lá. Vão ter que fazer isso. Mas esse é um caminho que muitas universidades estão seguindo. Né? Olha, vamos permitir, mas tem que ser transparente. Né? Onde é que você usou na sua pesquisa, no seu trabalho ali? Porque isso também envolve ética. A ética, o que é? É aquilo que a sociedade espera. Né? O que nossa sociedade igreja espera do estudante? Que ele aprenda. Se ele estiver usando a ferramenta, ele não vai aprender. Ele está pegando um atalho. Ele não vai aprender e o resultado lá na frente vai ser ruim. Né? E a questão de responsabilização também, né? Muito se perguntam, eles, tá, mas se eu fizer uma imagem, de quem é o direito autoral? Mas se eu fizer um livro, de quem é o direito autoral? A Dark Web hoje, uma grande parte dos catálogos de arquivos maliciosos para golpes, para fraude, são feitos pelo ChatGPT. Eles já identificaram isso. Então, o crime também está indo mais rápido utilizando inteligência artificial. Né? E aí agora, né, não adianta também o Estado regular, porque ele vai trancar a nossa vida. Nem nós já somos dependentes. Né? Ontem, a Procempa aqui de Porto Alegre e a Santa Casa assinaram um termo de cooperação de uma inteligência artificial que vai operar na Santa Casa, que vai fazer diagnóstico precoce do câncer com acerto de 94%. Aqui em Porto Alegre. Pô, isso é uma bênção, né? Uhum. E aí nós vamos limitar isso, não pode, porque fira ética, não sei o quê. Então, acho que nosso caminho é conversar, aprender como é que funciona, né, debater e criar as nossas próprias regras, né, entre nós mesmos. Né, por exemplo, né, o pastor falou a questão de, daqui a pouco o pastor vai estar fazendo, preparando o sermão ali com o chat. Né, vamos conversar sobre isso. Né? Tá, e se ele fizer, é considerado inspiração divina, não é? Vamos debater. Para justamente chegar nesse ponto. Da questão ética da nossa sociedade como igreja. É saber como usar, né? Saber como usar, pro bem, né? Exatamente, para não começar correta. a ter esses deslizes. Assim né? como você falou, né? Os crimes estão... A inteligência artificial, no final das contas, está ajudando aí, né? Eu larguei já perguntei para alguns pastores e eles ficam pensando, não dão resposta. Eu vou largar a bomba aqui também, né? Se um avatar fizer uma pregação corretamente de lei e evangelho, é válido ou não é válido? É válido? Claro que é válido. Porque, na verdade, assim, de novo, assim, para mim a questão de
ferramenta, essa palavra ajuda muito na reflexão. Porque, por exemplo, se eu quero pintar o meu apartamento, né, ou a minha casa, vou precisar do pincel, vou precisar de ferramentas. E no final da obra, quem pintou? Não foi o pincel, fui eu, né? Entende? E é assim com tudo. Quer dizer, o pastor hoje que digita o seu sermão no computador, ele vai usar a memória do computador, o teclado, e no final do trabalho vai dizer quem fez o sermão. Fui eu, não foi o computador. Eu usei essa ferramenta. Por isso que eu distingo bastante, assim, por exemplo, alguém que chega no chat GPT e diz, escreva um livro sobre direito. Isso é uma coisa, isso não é usar como ferramenta, isso é burlar o ideal da coisa. Ou então, escreva para mim um sermão sobre Gênesis, né? Uhum. Isso para mim é burlar. Daí ali eu acho que, eu acredito que a ética, digamos assim, está confusa, vai por água abaixo, né? Mas assim, no momento que você usa como ferramenta, você está no controle da situação. Você não está deixando a máquina te dizer o que ela quer. Se eu digo, faça um sermão, a máquina vai dizer como ela quer fazer o sermão e vai fazer, né? Mas eu posso usar eu no controle da situação. E daí eu vou precisar escrever um prompt. O prompt é a ordem que se dá para que a inteligência artificial te retorne algo, né? Então, para mim, assim, é tranquilo, assim, o criador do prompt é o autor da obra, desde que o prompt, vamos dizer assim, ele vai brotar da tua criatividade, vai brotar do teu conhecimento, não vai ser uma coisa simplista, né? E da sua necessidade também, né? Eu oro muito a Deus que nunca a inteligência artificial fique tão boa a ponto de fazer tudo numa ordem fútil, assim, né? Que sempre precise de prompts que na verdade, assim como eu pego os meus dedos e digito, eu posso criar um prompt e a máquina vai me ajudar a fazer o que eu quero. Então, Vai assim, ser uma facilitadora, não vai ser a criadora de tudo, digamos assim, porque vai partir de ti. Se eu quero fazer uma ilustração, eu pego um lápis ali, se eu tivesse habilidade, eu não tenho, né? E vou desenhar. No final, não foi o lápis o criador da obra, fui eu. Então, a mesma coisa, na inteligência artificial eu vou criar um prompt, eu quero uma ilustração assim, 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 daí ela vai me dar uma ilustração, não é o que eu quero, vou olhar, não, isso aqui não tá bom, faz assim, assim, eu vou explicando e ela vai ser o meu lápis, só que é um lápis ultra tecnológico, ultra evoluído, né? Essa questão que ele perguntou, se fez a correta aplicação, distinção entre lei e evangelho, e apontou ali para a justificação pela fé, e apontou para a graça de Deus em Cristo, e fez o uso correto dos princípios de interpretação bíblica e tudo mais. Então, assim, de novo, é uma tecnologia que foi alimentada por dados. Quem forneceu aqueles dados ali? Aí o pastor que fez a pesquisa lá, a pessoa que pesquisou, ele soube dar os comandos certos para pesquisar aqueles dados da forma que nós compreendemos a teologia. E ao ler a resposta que a conversa nos dá, nós precisamos verificar se aquela resposta está de acordo com o nosso pensamento doutrinário. Estando de acordo, de fato, é correto, é utilizável, é válido. A tua pergunta foi se é válido, né? Claro. Mas eu falei no avatar. Um avatar. Mas para o avatar fazer, alguém não deu... um avatar, né, que mas nem teve alguém não deu o comando para ele? Alguém não pesquisou anteriormente? Sim. É o que o pastor Fernando está dizendo, né? Então, assim, a criação daquele avatar foi uma pessoa que fez. Então, ainda estamos no comando. O problema é quando isso... Quando não tiver mais. For para forte, não tiver mais. Para mim, esse é o limite, assim. Né? Enquanto o uso como ferramenta é ok, né? No momento em que a coisa dominar, daí fere aquela instituição de Deus lá no Éden, né? Quando ele deu ao ser humano o domínio. E tem uma outra questão na reflexão que o pastor Joel levantou sobre essa questão do emprego, né, mesmo da produção. Eu entendo, assim, que se eu, como pastor, pedir para o ChatGPT fazer o meu trabalho, eu estou pecando porque o ministério é uma vocação, né?
Deus me deu essa incumbência. Então, assim, a responsabilidade pelo meu rebanho é minha, não é da máquina, né? Entende? Nós, pastores, somos como quem vela pelo rebanho, como quem vai prestar contas. Deus não vai cobrar depois do chat GPT, né? Ele vai cobrar do pastor, que foi chamado e ordenado. E eu acho que assim também, citaste antes, né, Fábio, essa questão de educar os filhos. A vocação de mãe é da mãe, a vocação de pai é do pai, não é da máquina. Né? Deus depois não vai perguntar para o chat GPT por que a criança foi educada assim ou assado. Entende? Então, a nossa doutrina das vocações, ela vai ser uma luz, ela é uma luz e ela vai ser uma luz muito grande nesse mundo nebuloso que a gente está entrando. Assim, nesse mundo difícil, em que a verdade cada vez mais borrada. As pessoas, mais do que nunca, precisam perguntar quais são as suas vocações, onde Deus as colocou, e assumir suas responsabilidades dentro da vocação, usando as ferramentas que são bênçãos, mas assumindo sua responsabilidade. Então, terceirizar essa responsabilidade, aí sim é uma falha ética tremenda, né? Tremenda. Eu não posso entregar meu filho para outro educar e não posso entregar para a inteligência artificial educar. Tem que estar no controle dessa situação. O ponto é que os princípios, né, éticos, morais, enfim, os valores, eles são válidos, seja no ambiente virtual ou real, né? Os mandamentos de Deus são válidos, né? Dependente se é no mundo virtual ou no mundo real. Acho que isso aí que deveria nortear, assim, a nossa vida, né? Mas isso já acontece sem o uso da inteligência artificial, né? Os pais que terceirizam a educação cristã dos seus filhos, que leva lá assim, pastor, dá um jeito nesse menino aí, que ele não ensinou os mandamentos em casa, não ensinou as histórias bíblicas em casa, agora leva lá o pastor que tem que dar um jeito, né? É claro que é função do pastor ensinar o catecismo, os mandamentos, as histórias bíblicas e tudo através do programa de ensino da congregação. Mas a responsabilidade primária aí é dos pais, né? A vocação que Deus te deu como pai, como mãe, como Lutero entendeu isso primeiro em casa, né? Antes da inteligência artificial, lá Lutero disse, né? Como o chefe de família deve ensinar em casa, né? Então, o pastor Fernando foi capelão escolar aí por um bom tempo e o nosso trabalho em escolas com a ANEL e tudo mais, a gente percebe como que isso é terceirizado. A escola transfere totalmente para a família transfere totalmente para a escola, a família transfere totalmente para a igreja, não todos, né, mas uma grande parte faz isso, a responsabilidade que é dos pais. Então a gente sempre tem que rever as vocações, né? As vocações, o nosso trabalho, qual que é a vocação que Deus me colocou ali? Aqui eu tenho que exercer minha vocação como marido, aqui eu tenho que exercer minha vocação como pai, aqui eu tenho que exercer minha vocação como pastor, como advogado, como professor, como jornalista, e fazer o meu melhor aqui. Então, se a gente transferir a nossa vocação, a nossa responsabilidade para outros, né? O pastor Fernando definiu bem aqui, eu estou vivendo em pecado se eu fizer isso. Então, o pastor tem que ser apto a ensinar, a gente falou aqui do pastor, né? Mas todas as vocações, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade, o que Deus nos colocou. E aí, usar a inteligência artificial, usar as ferramentas que ela vai nos trazer como ferramenta, como um auxílio, e não para nos substituir. Tá? Mas é um desafio muito grande isso acontecer, né? A gente não cair nesses pecados, né? É que o ser humano ele é atraído pelo fácil, né? Pelo legal, né? Pelo bacana e... olha que barbada que é fazer isso aqui. É só hoje. É só mais uma vez, e assim vai indo. Uma provocação interessante também com essa questão das vocações, né? Lá no Gênesis, Deus disse que, até como parte da maldição do suor do teu rosto, comerás o teu pão. Deus estava dizendo que a vida humana seria difícil, né? Que a vida na terra seria penosa. Só que a gente hoje faz uma interpretação desse texto bastante baseada na remuneração pelo trabalho. A gente se criou assim, nós sobrevivemos porque trabalhamos, né? O trabalho é o que nos traz renda.
é muito difícil pensar de outra forma, desvincular a renda do trabalho. A renda está vinculada ao trabalho. Só que o futuro, em que as máquinas cada vez mais vão fazer o trabalho dos seres humanos, vai desafiar bastante essa nossa concepção. Quer dizer, se a renda for sempre vinculada ao trabalho e o trabalho for feito pelas máquinas, então pessoas morrerão de fome, né? Então a sociedade, muito em breve, vai ter que refletir, né, essa questão da vinculação de renda ao trabalho, ou se a renda seria um direito da pessoa, né, não vinculado ao trabalho. Então são discussões interessantes. E para a nossa doutrina cristã, isso é um desafio, porque nós nos criamos sempre nessa concepção de que a renda é vinculada ao trabalho. Mas aí eu acho que a doutrina das vocações, de novo, ela nos ajuda, né? Ela nos ajuda. O cristão, ele não trabalha por dinheiro, né? Ou pelo menos não deveria. Quer dizer, aquilo que nós temos, óbvio que nós precisamos para viver, da nossa sobrevivência. Mas se enxergarmos bem a nossa vocação, nós encontramos um valor que transcende o salário, né, naquilo que nós fazemos. Então, mais do que nunca, assim, nesse futuro, nós precisaremos recuperar isso. Algo que está muito perdido hoje na nossa sociedade, em que o trabalho ele é relacionado diretamente à renda, ao salário, e muitas vezes nada mais do que isso. Então, precisamos relembrar também o trabalho como uma das vocações que Deus nos deu, né? Algo que transcende a renda, porque no futuro isso vai ser bastante desafiado, essa concepção. Isso aí leva a um paradoxo enorme que está sendo questionado agora, essa questão do trabalho, né? Porque se a indústria, se ela vai usar inteligência artificial, ela vai usar por quê? Porque é mais barato. Né? Ela vai produzir mais e mais barato. Se é mais barato, então tu tem que vender mais barato. É a lógica. Só que eu não quero vender mais barato, porque eu vou ter mais lucro, vai aumentar o meu lucro. Só que daí você está eliminando cargos de trabalho e as pessoas estão sem dinheiro para fazer o quê? Comprar o produto. Então cria um paradoxo que eles agora se deram conta, tá, mas como é que a gente sai disso? Que elimina o poder de compra, né? Como é que a gente sai disso, né? Eu estou usando para produzir mais barato e ter mais lucro, mas não vai ter gente para comprar? E agora? O pastor Fernando tocou numa questão muito importante, se a gente olhar lá para o Gênesis 3, né, a questão do trabalho e do descanso. Aí tem um filósofo aí italiano que falou sobre o ócio produtivo, né? Lutero falou alguma coisa já disso também, do ócio criativo, né? O ócio criativo. Há pouco tempo a gente estudou ali no Seminário Concórdia uma disciplina de mestrado que o professor Joel Biermann, ele falou sobre a questão da doutrina das vocações, a ética no trabalho, o trabalho de produzir coisas para o trabalho criativo, né, a valoração do trabalho intelectual, ele falou algo sobre isso, e ali a gente leu um livro do Joseph Pieper chamado Ócio e Contemplação. Ele falou da questão do descanso, né, e do culto, o descanso e o culto. Como que nós vamos nos preparar e trabalhar para o culto. Muito interessante a abordagem que ele passou ali. Então a gente pensa, o descanso ele é necessário, mas é necessário trabalhar para que haja o descanso. Né? Aí o trabalho como uma vocação, né? Um dom que Deus nos dá. E vamos pensando sobre isso. Com certeza. Papo muito bom. Esse aí vai ficar um assunto aí para um próximo CPT Debate. Nosso tempo passa muito rápido, mas acho que foi bem produtivo. Tivemos várias reflexões, vários pontos aí, né, de reflexão. E certamente em outra oportunidade vamos explorar mais, porque é um assunto que vai ter, né, vai render bastante ainda. Isso que a gente nem falou da questão da proteção de dados aí, né? Que nós temos um especialista aqui em proteção de dados. É verdade. E o uso da inteligência artificial é muito fácil a questão de compartilhar dados e direitos de imagem, de personalidade, tudo, né? Que a inteligência artificial pode
Existem vários vieses aí, né? Várias ramificações que a gente pode conversar. Que é um assunto também sempre atual, né? O Fábio já teve em outras oportunidades na Rádio CPT, né? Dando entrevista, falando aí sobre a LGPD. Mas, certamente, né? Isso aí está sempre atualizando. E aí vai, em outra oportunidade, vai ser convidado aí para conversar com a gente de novo. Fábio, mais uma vez agradecer aí pela sua participação. Fica uma honra. O microfone. Uma mesa de peso, como essa daqui, né? Mas acho que, finalizando, o principal era justamente provocar esse debate da igreja conversar, né, e saber que existe essa ferramenta, de começarem a descobrir, né, ver como é que funciona, e aí a partir disso, então, né, nós mesmos definir ali os nossos limites, nossas regras. Né? Uhum. Acho que esse é o caminho. Com certeza. Obrigada mais uma vez. Pastor Fernando, também obrigada aí pela sua participação, sua despedida. Obrigado, Luana, Pastor Joel. Uma alegria estar contigo aí também, Fábio, né? Nós que escrevemos esses artigos aí para o Mensageiro Luterano e trocamos figurinhas, né, pelo WhatsApp, porque de fato é um tema muito instigante, né? E assim como o Fábio colocou, também deixa esse desafio para a igreja a não se esquivar desse debate, né? Mas procurar saber, entender, conversar, dialogar, para que a gente também, como igreja, possa auxiliar a sociedade nessa caminhada sem volta, né? Como tu bem disseste. Com certeza, com certeza. Antes eu tinha mostrado, né, o Mensageiro Luterano de maio, onde tem um artigo do Fábio, falando aí sobre o ChatGPT, a inteligência artificial, está disponível lá em mensageiroluterano.com.br, você pode conferir as edições. E no mês de junho, então, que tem o artigo do pastor Fernando falando sobre inteligência artificial e inteligência divina. Pastor Joel, mais uma vez agradecer também essa participação. Obrigado, Luana. Obrigado, pastor Fernando e ao senhor Fábio por estarem conosco aqui, né? Muito bom sempre revê-los e conversar sobre temas tão atuais. Luana, no início ali você mencionou aquela publicidade da Volkswagen lá, que falou da Elis Regina e a sua filha, a cantora Maria Rita. Aliás, eu achei de muito bom gosto aquele vídeo e uma questão nostálgica ali, né, que a gente vivenciou aquela época. Eu não tenho 70 anos ainda, né, mas parte desses 70 aí a gente vivenciou pela vida. E aquela música do Belchior ali, que elas cantam, né? E daí ali fala assim, o novo sempre vem. Né? O novo sempre vem. E aí a gente pensa no que Jesus falou, né? Passarão céus e terra, né? Minhas palavras não passarão. Jesus é o mesmo ontem, né? Com as questões da manufatura, né? Jesus é o mesmo hoje, com as questões da inteligência artificial. E Jesus será o mesmo para sempre, né? É o mesmo ontem, hoje e sempre, né? O amor de Deus por nós é eterno e Jesus é Deus eterno. Que é o nosso consolo, né? Que Deus abençoe-nos, que a gente saiba passar por isso tudo aí, mantendo os nossos olhos fixos no autor e consumador da fé, que é Jesus. Amém, obrigado, Luana. É isso aí. Nossa querida audiência também te agradece o carinho da audiência e lembrando, né, que você pode estar tirando suas dúvidas, enviando sugestões para o CPT Debate nos nossos canais de comunicação no Facebook do canal CPT e também no YouTube do canal CPT. Lembrando que o programa é inédito às terças-feiras às 20 horas. Até o próximo CPT Debate. Tchau, tchau.